Olá pessoal, voltamos aqui, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui de funções. Hoje nós vamos apresentar, nós apresentamos na aula passada a parte de função exponencial e equações exponenciais, agora nós vamos apresentar a parte de logaritmos. Então, antes da gente falar em si da função logarítmica, nós vamos fazer uma pequena revisão na parte de logaritmos. Hoje nós vamos definir, depois nós vamos apresentar as propriedades, a equação logarítmica, e aí nós vamos falar depois da parte de função logarítmica. Então, vamos começar. Então, até então, o que a gente vem estudando, né? Lembremos que no estudo de equação exponencial que a gente fez, nós poderíamos, tudo que a gente ia fazer era tentar reduzir a potências de mesma base, né? Então a gente tentava fazer uma equação e tentava reduzir tudo à potência de base comum. Esse processo ele é muito interessante, mas ele não serve para resolver, por exemplo, a equação 2 elevado a x igual a 3. Ou 5 elevado a x igual a 9. E assim segue. Então, quando as bases eram diferentes, nós não tínhamos recursos, né? Então, a partir de até o momento, a gente tinha esse problema. A partir daqui para frente, nós vamos começar a estudar logaritmos justamente para resolver esse tipo de problema e outros problemas que tenham semelhança com isso, né? Então, nós vamos estudar logaritmos para isso. Então, dando esse tipo de andamento, como é que a gente pode conceituar logaritmo? Então, vamos entender do seguinte modo. Sendo A e B números reais positivos, com o A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A o expoente que se dá à base A de modo que a potência obtida seja igual a B. Ou seja, o que é que nós estamos caçando? Nós estamos caçando um expoente. Tem? Então, é importante que a gente observe o seguinte, que eu tenho que ter A e B pertencentes aos reais, tanto A quanto B são números maiores que zero, números positivos, só que a base do logaritmo, ela, além de ser positiva, ela tem que ser diferente de 1. Ela não pode ser 1. Mas por que, professor, que não pode? Ora, se minha base for 1, qualquer expoente que eu colocar vai dar 1. Então não vai alterar. Porque eu não posso ter esse Azinho aqui, não pode ter esse A igual a 1. Porque se ele for 1, olha o que é que acontece. Eu vou ter essa potência com qualquer expoente, 1 elevado a x. E isso não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido estudar potências de 1. Então, sendo assim, está aí. Logaritmo de b na base a é igual a x. Isso equivale a dizer que a elevado a x é igual a b. Notem o seguinte, observem bem, que o que eu estou caçando, que é esse x aqui, que é o valor do logaritmo, ele não é nada mais do que o expoente. Então, em outras palavras, eu quero saber qual é o expoente que eu boto nessa base A para me encontrar esse valorzinho aqui, B. Então, o que eu estou procurando é isso, um expoente que eu boto nessa base A para me encontrar o valor de B. Então, sendo assim, vocês vão perceber que logaritmo não é tão complicado assim. Então, vamos lá. Vamos definir cada termo. Então, por exemplo, quando eu tenho isso aqui, log de b na base a igual a x, implica que a elevado a x igual a b, esse azinho é o que a gente chama de base do logaritmo. O b a gente chama de logaritmando. E o x, que é o resultado, o expoente, é o logaritmo. Ok? Então, o a é a base, o b é o logaritmando e x é o logaritmo. Então, o logaritmo é o resultado do processo, ok? Por exemplo, se eu tenho um log de 8 na base 2 igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Né? Então, se eu botar um expoente aqui, 3, vai encontrar 8. Outro exemplo. Log de 25 na base 5 é 2. Porque 5 elevado ao quadrado é 25, né? Notem isso aí, que 5 ao quadrado é 25. Outro exemplo. Log de 7, aliás, log de 1 na base 7 é igual a 0. Por quê?
qual é o expoente que eu boto no 7 para dar 1? 7 elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que é 0. Então, aí são alguns exemplos simples. Então, não precisa a gente ter muita dor de cabeça. Basta procurar um expoente. Só que tem casos que não é tão simples assim. Não é só olhando que a gente consegue perceber. Por exemplo, calcule. Aqui eu estou pedindo para a gente calcular pela definição o valor de log de 4 na base 8. Então, observe que não é fácil perceber qual é o expoente que eu vou botar no 8 para encontrar 4. Tem alguém aí que conseguiu? Então, dá para fazer, mas mentalmente às vezes fica complicado. Então, aí a gente recorre para a definição. Vamos ver aqui, ó. Se eu considerar log de 4 na base 8 igual a x, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Log de 4 na base 8 igual a x. Isso aqui equivale, não é implica não, viu? Aqui é para ser equivalência. Equivale o quê? A 8 elevado a x igual a 4, né? Então, aqui, pessoal, era para mim colocar esse símbolo aqui. Viu? Equivale. Mas dá para entender. Então, isso quer dizer que 8 elevado a x é igual a 4. Isso aqui, nós vamos usar o nossos recursos de equação exponencial, ok? Tudo bem? Então, vamos usar o nosso recurso de equação exponencial. Então, 8 elevado a x igual a 4. Quem é 8? É 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado a 3x. Certo? Quem é 4? É 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a 3x igual a 2 ao quadrado. Então, a gente já aprendeu lá em equações exponenciais que se minhas bases são iguais, eu tenho que manter os expoentes para que essa igualdade realmente se valha. Então, 3x igual a 2. Então, desenvolvendo, x igual a 2 terços, né? X igual a 2 terços. Então, pessoal, o que a gente tinha para mostrar hoje era isso, né? Então, vocês façam as notas de aula de vocês aí, estudem, aprofundem, nós vamos passar uma lista de exercício, né? E aí, uma cobrança que eu queria aqui com vocês, eu queria que vocês focassem para mim, nós vamos estar botando aulas aí aos sábados, né, para poder compor carga horária, a gente fechar a carga horária da disciplina, e eu queria que vocês atualizassem o material aí, tem muito aluno atrasado, muito aluno com deficiência aí no material, então, por favor, sejam pontuais, respondam os exercícios o mais breve possível, ok? Eu agradeço aí para vocês fazerem isso. Então, vamos lá, focar no conteúdo. Eu sei que muita gente tem um pouco de dificuldade nessa parte de logaritmo, passou aí o ensino médio talvez em branco, com esse conteúdo, não tenha se aprofundado, mas é assim mesmo. Vamos estudar, nos aprofundar e melhorar cada vez mais. Eu agradeço aí vocês, estudem os vídeos, aprofundem os conteúdos, façam suas notas de aula, ok? As observações, aprofundem, estudem bastante, que nós vamos passar a nossa lista de exercício e aí depois resolvam e postem na nossa plataforma. Obrigado e até a próxima.